Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo em nosso canal. Esperamos sempre que todos estejam bem. Hoje nós falaremos em relatórios pós, mais um vídeo de relatório. Então você vai clicar em relatórios pós. Já deixamos a consulta do vídeo que faremos aberta, Então iremos hoje no caixa, e no relatório faturamento de turnos. Quando você vai em faturamento de turno, existem duas possibilidades, o analítico e o sintético. O analítico, o que ele vai mostrar? Dentro de um escopo de datas, ele vai separar uma a uma dos fechamentos de turno. E o sintético, ele totaliza. Então vamos ver rapidamente o analítico, para mostrar a forma em que ele toma. Nós estamos pegando esse período aqui, vamos executar, tem muitos arquivos de teste, vamos executar. Então você pode verificar, ele está montando as páginas, está montando todas as páginas aqui, montado todas as páginas. Vamos ampliar um pouco, para a gente verificar, ok, tá? Então o que nós vemos aqui? Vendo do dia 28, aqui ao lado o dia 28 veio para o dia 30, que pega essa página e essa, o dia 31, o dia 1º de fevereiro e assim sucessivamente. Então, o analítico, se você escolher um escopo de data, ou seja, um período, ele vai mostrar um a um os dias, vai mostrar um a um o fechamento do período. E no sintético, ele vai fazer a totalização. Então, se eu pegar do sintético o mesmo escopo de data e executar, o que ele fará? Ele totalizará. Então, usaremos valores menores para explicar a cada um dos itens que tem aqui. Não, vamos usar esse mesmos para explicar o significado de cada um. Mas antes é importante citar que quando você escolhe o relatório, você pode escolher o modo de venda. Você pode analisar se o seu estabelecimento tiver, por exemplo, mesa, entrega e balcão. Você pode analisar cada um dos módulos separadamente no que diz respeito ao fechamento do turno, Ou então, se você quiser fazer uma análise também só do global, também você pode. Então você pode analisar o todo ou pode analisar as partes, ou seja, os módulos, ok? Então vamos executar este aqui, Vamos fazer esse sintético. Vamos fazer o sintético. Então vamos lá. O que nos diz o relatório? Ele diz receitas de venda. O que são as receitas de venda? É aquilo que entra no estabelecimento oriundos das vendas, independente se você vai dar troco ou não. Ele vai registrar o dinheiro que entrou. É como se o micro fosse uma máquina de calcular. Ele vai registrar tudo que efetivamente entrou. Então vamos lá, aqui está dizendo que entrou dentro desse período em dinheiro R$ 192.493,87. De conta assinada, o que é conta assinada? É na hora que alguém recebe uma conta assinada, é quando assina uma conta, faz o pendura, ou seja, o cliente chega lá, em vez dele pagar, ele tem uma conta, joga na minha conta, joga o pendura minha conta, Então esse valor apareceria aqui. Por que ele é uma receita de venda? Porque se for analisar a legislação, na hora que há o recolhimento do ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviço, o imposto ele é recolhido não na hora que o estabelecimento recebe esse pagamento, mas na hora do momento em que houve a venda, que essa mercadoria circulou. Então nesse caso aqui, nesse período, não houve nenhuma assinatura de conta. Ok. Recebimento de cartão de crédito, houve R$ 99.493,72. Crédito de cliente. O que é crédito cliente? É aquele cliente
que, por exemplo, tendo uma conta assinada, o que ele faz? Ele diz, opa, né, eu vou chegar aqui, eu vou deixar na empresa R$300 que eu vou gastando aos poucos, que eu vou utilizando aos poucos. Quando ele faz esse crédito de cliente aqui, esse dinheiro vai aparecer aqui. Tá? Então, mostra que não houve essa situação, nem um crédito de cliente e nem uma assinatura de conta. No cartão de débito, foi registrado 228.720,91. E iFood Pago? O que é o iFood Pago? O iFood Pago são todas as vendas que foram provenientes da integração do iFood com o sistema Colibri. É aquela venda que foi feita pelo iFood, o cliente comprou através da internet, né? E essa venda se integra ao sistema Colibri e automaticamente a venda é registrada no sistema Colibri. Então esse daí é o iFood Pago. E o voucher seria vouchers, né? Seria uma espécie de vale para consumo, também não foi dado nenhum voucher. Então o total de receitas de vendas foi de 627.106. Perfeito. E aí o que é que temos aqui de saídas? Saídas, Repique 653,10, serviço 1.108,90 e troco 34.201,49. Lembrando que serviço aqui é 10%, tá? É o 10%. Então vamos lá, né? 10% de serviços de mesa, logicamente desde que tenham sido cobrados. Então vamos explicar cada um dos conceitos, mas aí se pode perguntar, opa, mas espera aí, por que o serviço está aqui? Né? Se você for avaliar o faturamento do seu dia, considerando que o serviço não lhe pertence, ou seja, os serviços 10% pertence aos garçons, né, como está na legislação, existem acordos coletivos em que faz uma distribuição desses 10% entre garçom, caixa, atendente e assim sucessivamente. Tá? E o troco? O que é o troco? O troco é o troco que foi dado ao cliente. Exemplo, uma conta do cliente deu R$40, ele paga com 50. Quanto entrou no caixa? 50. Mas ele deu de troco R$10. Então, o seu faturamento não é 50, o seu faturamento é 40. Né? Então, ao seu faturamento ter sido 40, obviamente o troco não faz parte do seu faturamento. Por quê? Porque aí a finalidade disso é identificar, muitos estabelecimentos querem identificar se as operações estão sendo feitas da forma correta no caixa, se o troco está sendo dado da forma correta e, logicamente, no geral, se o processo que o caixa executa está sendo feito da forma correta. E se pergunta, mas por que os 10% apareceria aqui no movimento de um dia se eu vou pagar os 10% só ao final do mês, ou ao final de uma semana, ou ao final da quinzena? É porque existem muitos estabelecimentos, né, que pagam os 10% ao final do movimento. E como vai saber o valor a ser pago? Simples, está aqui ao final do movimento, você já sabe o valor que vai ser tirado. E o que é o repique? O repique nada mais é do seguinte, vamos tentar descrever, isso já tem vídeos no nosso canal explicando isso, na parte de vídeos de gestão. E o que é o repique? Por exemplo, você vai num estabelecimento, você senta, come e tudo mais e tal, a sua conta deu R$40. E aí o que você faz? Você dá 50 para o garçom. O garçom vai, né, pega o troco e dá para o cliente. Tá? Beleza, aí você registrou o troco. Se o cliente leva o dinheiro embora, levou embora. Se depois dele ter recebido esse dinheiro, seu cliente, ele der isso para o garçom, esse ato dele dar esse dinheiro para o garçom depois de ter recebido o troco se chama gorjeta. Agora, se de repente o cliente vai embora, né, não esperou o troco chegar na mesa, ou então esqueceu o troco em cima da mesa e você não sabe se ele deu a gorjeta, isso se chama repique. Ou seja, não foi dado
um destino ao dinheiro. Muitos encaram isso como deixando o dinheiro para o garçom. Não necessariamente significa isso. Já houve casos em clientes da minha empresa em que o cliente esqueceu de levar o troco e ele voltou dias depois para solicitar, e às vezes era um troco de R$100, né? R$100 não, desculpe, troco de R$50, né? Troco de R$53 ou coisa do tipo, e por puro esquecimento, né? Então essas situações, elas existem, por isso que se chama repique. O dinheiro foi deixado, você não foi caracterizado como gorjeta, e aí você lança isso para o repique, ok? Então efetivamente no dia, se entrou isso foi de repique, ou seja, o dinheiro não é meu, né? Não fez parte do processo de venda, né? O troco também que foi dado para os clientes não faz parte do processo de venda, né? E o serviço vai ser tirado porque ele não pertence à casa, né? Isso tudo depende também de muitos acordos sobre que percentual poderia ir para casa em função de quebra de prato, disso, daquilo. Isso tudo depende dos acordos coletivos da categoria, com cada sindicato, com cada restaurante. Então, efetivamente, foi-se tirado isso daqui. O total do faturamento é 591.142,51. E aí vamos chegar nos indicadores. O que são os indicadores? O nome já está dizendo, indicadores, né? Eles mostram, né? É como se fosse relatado algumas coisas que ocorreram no processo de recebimento. Então vamos lá, consumação é quando você trabalha no módulo ficha em que se cobra consumação, né? Para quem se lembra da consumação, é a famosa venda casada, né? Existem sérias restrições no Brasil, que é aquela questão de que você paga um determinado valor para entrar num determinado estabelecimento e aí você vai consumir isso em produtos. O crédito do cliente emitido. O que é o crédito do cliente emitido? É diferente deste aqui, né, em que o cliente pagou alguma coisa. Esse daqui é o seguinte: vamos supor que você fez uma compra em dinheiro, né, você é o estabelecimento que você sempre come lá, e aí você pega e você fez houve o pagamento em dinheiro, e aí sobrou um determinado valor. E aí, por exemplo, o estabelecimento está sem troco, você faz o seguinte, põe aí na minha conta assinada, né? Põe aí na minha conta, dá um crédito aí para mim. Aí ele vai, deposita esse valor no estabelecimento. O estabelecimento fica com esse valor como crédito para o cliente. Cliente de crédito recebido é quando você pega, faz o pagamento, né, e não houve pagamento nenhum de cliente utilizando esse crédito, né? Desconto. Isso daqui foi o total de descontos que foi dado na venda de produtos. Esse foi o total de descontos. É sempre importante analisar, quando você tem relatórios, que tudo que está aqui você pode desdobrar em outros relatórios. Existem outros relatórios para você analisar pormenorizadamente o que você quer enxergar. Desconto, existe um relatório específico para analisar desconto, mas isso é uma totalização. Entradas, né? Entradas seria ingressos, né, para entrar no estabelecimento. Pagamento de conta assinada é quando alguém chega, né, no estabelecimento e diz: olha, quanto é que eu devo aí? O senhor deve R$200. Aí ele vai lá e paga os R$200 da conta que ele assinou. Então aqui é quando você faz o pagamento da conta assinada. Sangria. Sangria é um indicador. O que é sangria? Sangria é tirar o dinheiro do caixa com movimento em aberto. Então, isso também tem um filme explicando o conceito. A sangria não diminui seu faturamento. Significa simplesmente você, por algum motivo, tirou dinheiro do caixa. Vou comprar gelo, tirei R$20. Se você utiliza o programa de back-office, você vai se apropriar dessa despesa no programa de back-office. Se não, né, ele serve para quê? Para fazer com que seu caixa bata e para você saber com que finalidade foi utilizado o dinheiro naquele momento que fechou o caixa. Mas você vai se apropriar dessa despesa no back-office se você utilizar back-office. Suprimento. Suprimento, o que é? Suprimento nada mais é do que o famoso troco, fundo de caixa, né, que também existe no filme, a gente fala disso.
O suprimento de caixa, ele não aumenta o seu faturamento, né? Ele é simplesmente o dinheiro que você colocou antes de abrir o movimento para que viabilizasse você a passar troco, né? Troco em papel moeda, em moeda, né? Seja ela uma moeda metálica, seja em papel, né? E taxa de entrega, aqui qual é a taxa de entrega? Aqui está discriminando quanto em taxa de entrega foi recebido, ou seja, dentro desses valores aqui que foram recebidos, houve o recebimento de R$ 35.532,10 em taxa de entrega. Com isso, podemos concluir esse faturamento de turno, né? Lembrando, se restarem dúvidas a respeito do funcionamento, do significado desse relatório, procure a revenda mais próximo de você. Se tiverem também dúvida, pode acessar o nosso canal, colocar a sua dúvida no nosso canal, que nós responderemos. Mas sempre, procure a revenda mais próximo de você, que lhe ajudará na compreensão também mais aprofundada dos relatórios, e que relatórios vocês podem analisar, né, desmembrar tudo o que está sendo visto aqui no relatório de faturamento de turno. É importante lembrar que o relatório de faturamento de turno ele é um relatório simplificado de tudo que você faturou, né? E para complementar, né, é importante lembrar que existe N relatórios, né, no sistema Colibri, tá? Relatórios que se desdobram em outros relatórios. Esperamos que tenham gostado do nosso vídeo, né? Não se esqueçam de dar o seu like, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, de colocar as suas observações, seus comentários, suas sugestões e suas críticas. Todos eles são muito bem-vindos. Obrigado e até o próximo vídeo.